Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Eliane e faço parte da equipe da Forbella Moldes e Aviamentos. No vídeo de hoje, atendendo a pedidos, a gente vai começar a trazer pijamas para vocês. Essa aqui vai ser uma sequência com 2 vídeos. Nesse vídeo de hoje, vocês vão aprender a fazer a blusa e na sequência, no próximo vídeo, vocês vão aprender a fazer os shorts. Essa modelagem aqui pode ser feita tanto na liganete lisa, como a gente colocou para vocês, mas pode ser feito também na liganete estampada ou em outros tipos de tecidos próprios para pijama. E essa modelagem aqui vocês podem adquirir por apenas R$ 49,90, a grade completa do P ao GG. É só chamar a gente por um dos links aqui de baixo, pelo Facebook, Instagram ou pelo WhatsApp. E aí vocês vão poder adquirir essa modelagem de várias formas, ou por Pix, ou boleto, ou até parcelado no cartão. E agora então a gente vai para o passo a passo. Mas como sempre eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações, porque daí a cada vídeo nosso novo aqui vocês já vão poder vir conhecer a modelagem. E agora então vamos lá para o passo a passo. Aqui a gente vai começar pelo molde e é muito importante que esse quadrado tenha 10 cm por 10 cm, porque senão o seu molde não vai estar no tamanho certo. Vocês que às vezes pagam para imprimir, peçam para imprimir aquele ali primeiro para vocês terem certeza que a modelagem vai sair certa. Aqui ó, todas as partes da frente. A gente vai unir essas 3, seguindo as letras que eles têm. Agora é só ir recortar todas elas. E como eu já faço sempre, né? Eu sempre deixo um lado maior para poder colocar a cola. Tá, aqui a gente já vai para a última parte, e nessa última parte vocês olham ali bem no lado direito da modelagem que tem o fazer uma pence. Essa parte vocês só vão fazer se for necessário. No nosso caso, nesse que a gente está trabalhando com a liganete, a gente não vai precisar fazer, ok? Aqui então agora a gente vai montar a parte de trás do pijama da mesma forma de antes, cortando, deixando sempre uma sobra de um lado, e depois na hora de unir a gente vai cuidar as letras M e N, e assim a gente vai conseguir colar toda a parte de trás corretamente. Aí então estamos com mais uma etapa pronta, que é a parte de trás da blusa. Agora a gente vai cortar esse pedacinho aqui pequenininho, que é a renda, aquela partezinha de renda que vai na frente. Ela é só recortar tudo em volta. E agora a gente vai cortar essas peças aqui, que são o viés que vai ser usado no pijama.
Pode cuidar que para cada tamanho de blusa tem um tamanho de viés diferente. Para facilitar, eu juntei assim pedaços de folha sulfite da mesma largura desses moldes e colei vários, como vocês viram ali, porque daí eu já vou ter a tira do viés do tamanho correto. Porque, por exemplo, o tamanho G a gente vai precisar 1,60 m. Para facilitar, vou fazer uma tira grande que dá para todos os tamanhos, do P até o GG. Para mim conseguir o tamanho que eu preciso assim total, eu já vou precisar só essas duas aqui, porque eu já colei várias, né? Então aqui eu vou juntar. Eu cortei todos da mesma largura dessa modelagem. Se vocês não quiserem fazer assim, não precisa, é só ir daí na hora que ir cortando e puxando essa tirinha, só que eu acho tão difícil, porque é 1,60 m, né, pessoal? Então eu pego sempre, ó, e faço um molde só, o molde do tamanho completo. Pode ver aqui, até aqui ele foi 1,5 m, falta só 10 centímetros. Aqui mais 10 centímetros. Então esse molde agora para mim vai servir para todos os pijamas que eu vou fazer, não só para esse. E quando ele chega até o final é o GG, eu vou mostrar aqui para vocês também. Eu vou marcar primeiro, assim, quando eu precisar cortar o viés pro pijama P, eu vou cortar ele até aqui só. Eu fiz um risquinho e marquei o P. Quando eu precisar pro tamanho M, eu vou fazer até aqui. Quando eu precisar pro tamanho G, eu vou usar até aqui. E pro GG, eu vou até o final. Olha aqui, ó. Então, tem todas as marcas. E agora, com essa peça, a gente tá com a modelagem completa. Para o corte, a gente vai precisar desses materiais, no caso, liganete e renda. A primeira parte que a gente vai cortar é dessa liganete preta, a gente vai fazer o viés. Como eu expliquei antes para vocês, eu fiz uma tira só, que vai dar para todos os tamanhos. Mais uma vez, a gente vai acabar cortando peças pretas e eu sei que para vocês enxergarem no vídeo é um pouco mais difícil para ver os detalhes, mas nessa combinação foi a melhor que a gente achou. Aqui, ó, vocês viram que eu pus um dobre de tecido, então aquele lado de lá, do lado direito tá um dobre. Tô arrumando bem retinho aqui a parte de baixo e aqui eu vou cortar o viés. Eu tô dobrando essa tira no meio com um dobre também, porque eu também dobrei o tecido, ok? Porque senão eu vou ter que cortar 1,60 m todo reto. Nesse caso, como eu dobrei o tecido, vai dar 80 centímetros. Daí quando eu abrir ele, que vai dar 1,60 m que eu preciso para a blusa do pijama. Aqui é simples. É só ir cortando e cuidando para não mexer o tecido de lugar, para uma parte do viés não ficar mais fino, por exemplo. Aqui então, a parte da liganete acabou. E ali, ó, com o dobre que eu fiz do lado direito, aqui, o tecido agora tem 1,60 m. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Então, essa parte foi. Vamos cortar a rendinha agora. Aqui o molde dela. Ela é cortada 2 vezes para fazer a parte da frente. Essa daqui, ó, você vai colocar o avesso contra o avesso. Cuidar os bicos, porque se você cortar os bicos errado, vai parecer torto na frente. Então eu deixei os biquinhos todos juntos. E essa renda tem 6 centímetros de largura. E eu preciso que ela tenha bico dos 2 lados para ficar igualzinho, tá? No molde. Aqui então foi já a renda. Agora a gente vai cortar
a parte de liganete, cuidando sempre essas flechinhas aqui. E essa parte do fazer o pence, nesse molde a gente não vai usar, porque essa liganete não é necessário. Alguns tecidos que você acha que ele vai ficar muito aberto na lateral depois do pijama pronto, no caso um cetim, por exemplo, o cetim seria bem complicado e ele precisaria o pence. Voltando à explicação aqui do que a gente vai fazer, vocês têm que cuidar isso daqui, ó. A flecha maior é o jeito que o tecido estica mais. Então eu percebi que esse tecido estica mais nesse sentido, aquele que eu mostrei ali, por isso o molde é colocado desse jeito. Agora é só cortar tudo em volta, deixando só o dobre aqui na parte de baixo. Cortado a parte das costas, agora a gente vai fazer a parte da frente. Também tem dobre. Como eu já estava com o tecido desse jeito, eu sei que vai ser da mesma forma que eu vou cortar. É só arrumar tudo aqui, ajustar direitinho e colocar no lugar para cortar. Poderia ser cortado assim ou assim. Como eu acho que assim, um pouquinho mais de tecido aqui na direita, porque depois a gente vai precisar uns detalhes para os shorts, então eu já tô cuidando dessa sobra de tecido para depois. Aqui é só também cortar tudo em volta, deixando o dobre ali embaixo. É bem tranquilo, por isso que eu falei para vocês, se às vezes preferir, começa pelo pijama, porque tem menos detalhes. Aí, olha só, já estamos com a parte da frente pronta também. Então, esse daqui eu já não vou ocupar mais para blusa. E a gente está com todas as peças cortadas. Vamos começar o processo da costura aqui na máquina overlock. É só juntar as duas rendas, o lado direito contra o lado direito e overlocar. Se você não tem a máquina overlock, você vai fazer o zigue-zague e a costura reta. Aqui é só fazer esse pedacinho. Depois de overlockada, a peça vai ficar dessa forma. Agora a gente vai vir aqui na máquina reta e vai sobrepor esse pedacinho de renda sobre a liganete. Aqui a gente está marcando bem o meio para não ficar torto, e daí vamos costurar de um lado e do outro. Essa primeira costura a gente vai fazer toda na costura reta, bem simples, só para prender mesmo a renda em cima da liganete. Depois, vocês vão ver ali na sequência que a gente vai fazer um zigue-zague para prender a beiradinha da liganete lá de baixo também na renda.
Essa etapa então ficou pronta. Agora a gente vai juntar a parte da frente e a parte de trás da blusa. Se vocês tiverem alguma dúvida de quais partes a gente está juntando, na modelagem tem certinho lá a numeração, tá bom? É só você seguir os números que estão nos moldes, que também você consegue montar. A gente acaba fazendo o vídeo para ajudar mais ainda, né? Porque às vezes você olha aquele monte de molde lá, fica meio perdido. Por isso a gente procura deixar todas as etapas aqui também. Aqui a gente vai overlocar. E mais uma vez, quem não tem overlock, faz zigue-zague e costura reta. Não deixa de fazer. O pijama, às vezes para quem está começando, é mais fácil de fazer e até mais fácil de vender. Porque muita gente dá até de presente, né? Então é bem fácil de fabricar e vender mesmo. Então, se você tá com medo de começar pela lingerie, porque tem muito detalhe, ou a calcinha e depois o sutiã tem mais detalhe ainda, às vezes começa pelo pijama, que é mais simples, até você pegar mais jeito. Depois, se você acostumar, você vai colocando peças mais elaboradas, até pijamas mesmo. A gente vai ter vários modelos aqui, então daí você vai se acostumando, fazendo mais simples, um mais diferente. Olha, aqui já overlockamos. Então a blusa já está montada. Agora a gente vai pôr o viés nela. O viés eu vou colocar aqui no aparelho da máquina galoneira, mas tem também o aparelho de pôr viés para a máquina doméstica. Inclusive esse aparelho aqui não é o que eu uso normalmente, mas aqui com a mudança que a gente fez, eu não sei onde foi guardado todos os aparelhos, então acabei tendo que usar esse, que não é o mais perfeito para fazer o viés, mas deu também. O importante é que consegui fazer o vídeo para vocês. Olha aqui então como ficou. Isso aqui vai ser a alça da blusa. Agora a gente já vai colocar o viés na parte da blusa também. Aqui eu tô usando a pinça para ajudar a colocar ali bem embaixo. Aquela primeira parte da alça você pode deixar em torno de uns 32 centímetros, para daí começar a colocar a blusa, ok? Que vai servir para depois você fazer a alça. Talvez a gente vá cortar um pouquinho mais. Eu tô pedindo 32, mas vai depender um pouco do tamanho da blusa que você vai fazer. Essa aqui, no nosso caso, é a G. Depois eu vou passar a medida certa que vocês vão deixar de alça. Então aqui, tô passando o viés em todo ele. Esse aparelho aqui, ele vai dando uma franzida no tecido. Até porque como o viés é elástico também, né? Porque a liganete tem elastano junto. Então ele vai ajudando a franzir, e eu prefiro, porque senão o pijama fica muito aberto. Mas quem não gostar desse franzidinho pode fazer sem. Eu tô dando uma segurada ali no viés, não tá aparecendo na tela ali, mas eu dou uma segurada nele para fazer aquele franzidinho que eu mostrei que tem na blusa. Aqui então tá terminando o viés, que é o outro lado da alça. Olha aqui então como ficou. E olha como ele dá uma leve franzidinha no tecido. Agora a gente vai fazer a barra, também aqui na galoneira. Nesse caso, não sei se vai dar para aparecer ali, mas a gente acabou passando uma overlock na barra, mas também não é necessário. Na verdade, não precisa fazer isso daí. Às vezes a gente faz conforme o tecido, para não... Às vezes o tecido pode desfiar um pouquinho, e no caso esse que a gente usou, acontece. Por isso que a gente acabou pondo uma overlock na barra, mas não precisa. Pode passar direto a galoneira para fazer ela. Aqui então é só dar toda a volta na blusa. Não tem nenhum segredo.
Ali atrás parece que ela tá franzindo um pouco, mas não tá. Depois vocês vão ver. Só aqui na imagem mesmo que acabou parecendo que ela tá franzindo. Aí já tá chegando no final. E pronto, a barra também foi concluída. Agora já estamos no acabamento, para vocês verem como é simples mesmo. Então a gente deixou nesse pijama G 30 centímetros de alça. Pro M você pode deixar, pro M e pro P você pode deixar em torno de 28 centímetros de cada lado, e pro GG você pode deixar uns 32 centímetros cada pedaço daquele ali de alça, tanto para um lado como para o outro. O acabamento aqui a gente está fazendo uma costura reta, como se fosse um quadradinho ali atrás. Como é preto não dá para ver direito, mas é como se fosse um quadradinho dando a volta em todo o acabamento. Se você quiser fazer 2 zigue-zagues também pode ser, 2 zigue-zagues de acabamento, um mais na beiradinha do viés, o outro um pouquinho mais para dentro, também pode ser. Tá. Fora aquele acabamento ali, essa blusa tem mais alguns. Um deles é aqui no meio, porque senão pode abrir aquela costura do overlock que a gente fez. Aqui a gente está costurando por dentro, só a reta também, a reta com retrocesso. Aí já foi feito. E agora a gente vai cortar e vai ir pro último tipo de acabamento que tem nessa blusa, que é aonde a gente começou a alça ali na frente, porque senão pode abrir. Então, para garantir, a gente passa aqui também uma reta com retrocesso, para não acontecer da renda sair, descosturar, abrir ali. Então é bem simplesinho também esse acabamento. Agora então vocês vão ficar olhando aí os últimos detalhes, os últimos acabamentos. E assim a nossa blusa ficou pronta.